Fala aí pessoal, tudo certo? No vídeo anterior, nós aprendemos como planejar um caso clínico de um implante unitário pelo programa gratuito Blue Sky Plan. Hoje, nós vamos colocar em prática esse planejamento. Inicialmente, nós vamos abordar as duas formas mais tradicionais de manufatura aditiva. A primeira, a impressão em resina, ou estereolitografia. Esse tipo de impressão consiste em uma tela de LCD que vai fotoativando a resina que se encontra em um tanque de forma gradativa, camada por camada, até que forme o objeto desejado. No nosso caso, uma guia cirúrgica. Já na impressão por filamento, acontece de uma forma diferente, onde uma extrusora derrete o filamento de polímero, camada por camada, até formar o objeto pretendido. Nós vamos aprender a fazer a programação desses dois tipos de impressão nesse vídeo. Além disso, depois desses dois programas, nós vamos colocar em prática o nosso planejamento. Com isso, nós vamos ter visto o planejamento digital virtual feito no software Blue Sky Plan, com todos os seus detalhes. Veremos também como fazer a manufatura desse objeto de forma aditiva, ou com filamento, ou com resina. E por último, nós vamos executar esse planejamento em um modelo. E é isso, vamos lá. Começando a falar sobre o assunto de fatiadores na impressão 3D, nós vamos falar primeiro sobre o fatiador da impressora de resina, ou Chitobox, né? Existem diversos fatiadores para cada tipo de impressora, mas eu vou falar especificamente dos que eu uso, tá? E o Chitobox tem mostrado ser um programa simples e ao mesmo tempo eficiente. A partir de agora eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador para a gente analisar o programa. Então é isso, aqui nós temos o guia cirúrgico que foi planejado no Blue Sky Plan na aula anterior, e a gente vai agora pensar em como transformá-lo em algo físico, né? Inicialmente, o método mais comum utilizado para isso é a manufatura aditiva, a impressão 3D. E essa impressão 3D, as formas que são mais comumente abordadas são a impressão em resina, né, a estereolitografia, ou a impressão com filamento de polímero fundido, né, a impressora de filamento. E eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que faz o preparo desse arquivo STL para ambas as impressoras. Tá, ok? Um guia cirúrgico pode ser facilmente confeccionado em qualquer uma das duas. Cada uma tem a sua característica, cada uma tem as suas vantagens e desvantagens. É um assunto extremamente longo, extremamente complexo, que infelizmente na nossa aula não será possível abordar de uma forma minuciosa, porém eu vou mostrar o básico ali com uma programação padrão, e nos próximos cursos com certeza haverão outras oportunidades para a gente se aprofundar no assunto. Tá, ok? Então, para começar, a gente vai abrir o programa chamado Chitobox. O Chitobox é um programa de fatiamento para impressoras de resina. Tá? Ele, na sua configuração, você consegue ali identificar qual tipo de impressora que você vai utilizar, e ele já tem uma configuração padrão para esse tipo de
de situação, né? No caso, a gente vai usar a Elegoo Mars 2P, né? E ele já está todo programadinho para essa impressora, tá? Então, como que a gente vai começar o nosso fatiamento? Inicialmente, a gente vai pegar aqui o arquivo STL do guia cirúrgico, vai abrir ele no programa, ele já está aqui em uma escala de 100%. É importante você se atentar para a escala do arquivo, porque se por um descuido você alterar essa escala, o guia não vai encaixar na boca do paciente. Então é importante que ele esteja sempre em 100%. Tá? A tecnologia da impressora de resina faz com que tenhamos uma mesa e essa mesa está mergulhada na resina e vai subindo. Conforme ela vai subindo, uma tela de LCD vai polimerizando a resina e formando o objeto. Tá? Devido a esse tipo de procedimento, a gente tem que se atentar em como a gente vai dispor esse guia na mesa de impressão. Se a gente colocar ele dessa forma, é possível que fique resina dentro dos dentes, tá? Além de ter uma séria possibilidade de, na hora de conforme o guia vai saindo do tanque de resina, vai formando uma pressão que ele faz descolar da mesa. Então, o que a gente precisa fazer quando vai imprimir um guia cirúrgico, a gente rotaciona esse guia para ficar de uma forma que a resina escorra e com a parte externa voltada para a mesa, para que não haja nenhuma interferência na parte interna ali onde vai ser o encaixe nos dentes. Tá? Mas aqui o nosso guia cirúrgico está voando, né, por assim dizer, na mesa. Ele não está fixado na mesa. Como que nós fixamos o guia cirúrgico na mesa? Através de pinos de suporte. Esses pinos de suporte são, em sua maioria das vezes, planejados automaticamente pelo software de fatiamento. Tem algumas formas de isso ser configurado de uma forma que fique personalizado, mas na maioria das vezes a forma automática dele já cumpre com o objetivo. Aqui estão todas as especificações, a gente pode deixar ele mais fino, médio ou forte. Eu geralmente deixo médio mesmo, tá? E eu mando ele aplicar a partir da mesa. Ele vai fazer a análise, os cálculos e vai já colocar aqui onde precisa ter suportes, tá? Esses suportes geralmente são fáceis de destacar, então dificilmente eles vão deixar uma marca significativa no seu guia e de qualquer forma, na parte interna, que é onde realmente importa, não tem nenhum suporte, tá ok? E sendo assim, o nosso arquivo já está basicamente pronto para ser fatiado. Caso você queira aproveitar o momento de impressão da resina, você pode imprimir mais de um guia cirúrgico, né? É só você jogar para o lado aqui, né, posicionar ele e fazer o mesmo processo colocando um outro guia aqui do lado. Uma das vantagens da impressora de resina é que ela vai demorar praticamente o mesmo tempo imprimindo um guia, 2 guias, 3 guias, né? Porque ela faz a fotopolimerização desse objeto de forma mútua, né? Então
acaba sendo uma das principais vantagens da impressora de resina, além da resolução. A impressora de resina deixa uma resolução muito mais nítida, com camadas muito mais finas de impressão, dando ali aquele aspecto bem mais lisinho, bem mais polido, e acaba sendo uma escolha dos dentistas devido à alta precisão, enfim. Aqui a gente já colocou, já posicionou, né, nosso guia cirúrgico na mesa de impressão. Tá? Vou deixar ele aqui no meio mesmo, porque ele vai ser só ele. Confiro a escala, né, tá em 100%. Se eu quiser, dá para a gente rotacionar também ele, né? Caso não seja um guia cirúrgico, caso seja um modelo, né, que você esteja imprimindo, a posição dele vai ser basicamente a mesma, tá? Com os dentes voltados para o lado oposto à mesa, e existe a possibilidade de perfurar também alguns pontos específicos do nosso modelo para que não fique resina presa ali, né? A gente manda o software fatiar. Quando o software fatia, ele cria todas as camadas de luz de fotopolimerização que vão ser realizadas pelo LCD da impressora. Tá? Aqui são todas as imagens que o LCD vai transmitir e assim formar, né, o guia. Ele já fala aqui uma previsão do volume que vai ser utilizado de resina, tá? Ele está usando aqui a impressora Elegoo Mars 2 Pro, que é a minha impressora. Coloquei aqui uma resina comum, né, mas ele tem a possibilidade de você caracterizar a resina de acordo com o objetivo dela, né? Temos resinas de vários tipos, né? Resinas transparentes, resinas com cores sólidas, temos resinas calcináveis, resinas para provisórios, resinas com carga de cerâmica para coroas mais resistentes. Então, assim, ele proporciona um grande leque de caracterizações que faz com que a gente consiga ser bem pontual naquilo que a gente quer. Ele dá uma previsão do preço, mas esse preço não está configurado. E a previsão de tempo, tá? 2 horas e 11 minutos. Levando em consideração que um guia é planejado num Blue Sky em 1 hora no máximo, assim, dependendo do caso, nós temos aí, entre o planejamento no Blue Sky, a impressão do nosso guia cirúrgico e qualquer ajuste de acabamento ou a colocação das anilhas, a gente tem aí, jogando alto, 4 horas. Quer dizer, em 4 horas a gente já tem a possibilidade de já ter planejado, confeccionado o guia e estarmos prontos para operar o nosso paciente dentro do fluxo digital com uma cirurgia totalmente guiada. É um avanço muito grande e que traz assim uma liberdade para o cirurgião dentista muito interessante, tá? Então nós vimos agora o fatiamento de um modelo, de um guia para ser impresso por uma impressora de resina. Agora nós vamos ver um fatiador para impressora de filamento. Eu costumo utilizar o Ultimaker Cura e tem sido uma experiência bem interessante porque ele
é um programa gratuito, super completo e atende muito às minhas expectativas. Ao contrário do que alguns podem pensar, o fatiamento de um arquivo para impressora em filamento e outro para impressora em resina podem ser muito diferentes. Cada uma das impressoras tem particularidades que podem influenciar bastante no resultado final. A partir de agora eu vou compartilhar a tela do computador e vamos analisar o programa para fatiamento de modelo para impressão em filamento. A gente vai ver a outra opção de impressão, que é por filamento. Tá? Eu costumo utilizar o Ultimaker Cura, que é um dos mais famosos fatiadores, né, da atualidade. Existem outros, né, mas eu gosto bastante dele. Ele também é configurado para a sua impressora. Você pode adicionar uma impressora, pode ser Ultimaker ou não Ultimaker. Ele tem uma lista de diversas marcas que você consegue caracterizar. Tá? E no meu caso eu tenho a Ender 3 V3SE. Tá? A gente escolhe também o diâmetro, né, do bico da extrusora, que no meu caso é de 0,4 milímetros, mas existem diversos diâmetros também de bico de extrusora, né? Quanto menor esse diâmetro, mais fininho vai ser o filamento extruído, né? Então, quanto menor, mais interessante. A gente define aqui a qualidade que a gente quer a nossa impressão. Quanto maior a qualidade, mais tempo vai demorar para ela ser impressa. Tá? E tem algumas características básicas aqui, né? Como densidade de preenchimento. Geralmente, por padrão, ela fica em 20%. Padrão de preenchimento. Existem diversos padrões. Eu gosto de usar o octeto. Espessura. Se vai precisar de suporte e aderência, eu geralmente deixo com suporte, com aderência, porque embora a impressora de filamento seja muito prática, ela precisa ser muito bem planejada, muito bem configurada para dar um resultado que a gente possa introduzir no nosso dia a dia clínico. Tá? E o tipo de suporte, eu uso geralmente o suporte tree, que na verdade é como se fossem troncos de árvores, né? Ele é um pouco diferente do suporte da impressora de resina. Mas esse suporte em tronco de árvore, ele acaba sendo talvez tão fácil quanto remover do material. E aqui você escolhe o posicionamento do suporte, se ele vai sair só da mesa ou se ele vai sair de todas as partes, incluindo partes do próprio modelo. Eu geralmente coloco somente da mesa. Tá ok? Claro que, como a impressora de resina, a impressora de filamento também tem inúmeras possibilidades de configurações que não caberia em uma videoaula como essa. Mas certamente haverá outras oportunidades para nós conversarmos sobre isso e vamos se manter aqui no básico do programa por enquanto. Tá? Vamos deixar em Super Quality, porque aquela configuração que estava anteriormente era uma configuração personalizada. E vamos para o nosso guia cirúrgico.
para colocar o nosso guia cirúrgico aqui, eu posso ou exportar por dentro do programa, importar, aliás, ou eu posso simplesmente arrastá-lo, né? Arrastando ele, a gente encontra ele aqui exatamente na mesma posição que ele estava quando foi exportado para a mesa da impressora de resina. Porém, a tecnologia da impressora de resina e da impressora de filamentos são bastante diferentes. Então, a gente tem várias observações a se atentar em relação a isso. Aqui, a gente vai precisar também rotacionar ele para ele ficar com a parte externa voltada para a mesa, tá? E a gente já começa a ver a diferença quando eu posiciono ele praticamente na horizontal, tá? Isso porque a impressora de resina, ao contrário da impressora de resina, ele não vai ter o problema de escoamento, o problema de pressão na hora de remoção do tanque, e quanto mais retinho ele tiver na mesa, melhor, tá? Outra coisa que a gente precisa se atentar é a escala, pelo mesmo motivo que eu falei na impressora de resina. Ele tem que estar num tamanho sempre de 100%, porque senão não vai encaixar na boca do paciente. Tá ok? Então a gente clica nele, tá na melhor qualidade, né, para garantir que não haverá nenhuma intercorrência ali no encaixe da guia. Eu gosto de colocar sempre a parte anterior da arcada para a virada para a parte da frente da impressora. Tá? Por quê? Porque uma da característica da impressora de filamento é fazer uma costura em Z. Essa costura em Z é uma marca que fica no momento que se aumenta a camada. Ou seja, ele vai imprimindo por camadas, né? E quando ele vai mudar de camada, fica uma marquinha, tá? Para essa marca não ficar em nenhum lugar realmente importante, eu deixo ela para ser impressa na parte de trás do modelo. Ela vai ficar provavelmente aqui, né? E nessa parte da frente fica livre, tá? Vamos fatiar o STL. Fatiando esse STL, ele já vai dispor aqui aonde ficarão todos os suportes, tá? A gente pode pré-visualizar. Então temos aqui os suportes, tá? Esse suporte aqui, na verdade, é o suporte normal. Eu gosto de usar o árvore, então a gente vai fatiar de novo. Ele mudou quando eu mudei para Super Quality. Então, vamos refatiar. Vocês vão ver a diferença do tipo de suporte. Aquele suporte é bem mais difícil de ser removido. E às vezes acontece até de você perder a peça, né? Quando não consegue remover o suporte adequadamente. Então aqui são troncos, esses troncos são ocos por dentro e eles ficam só com a pontinha ali grudada no modelo. Então eles são bem mais fáceis de serem removidos. Tá? A nossa parte interna não tem nenhum suporte. Tá? A costura não ficou ali, ficou aqui, mas também é um local que não vai influenciar tanto. E ele também dá uma previsão aqui
de 2 horas e 44 minutos, tá? Isso porque a gente está imprimindo na melhor qualidade. É claro que existem configurações a serem mexidas que, mesmo essa sendo a qualidade super, você consegue um resultado até melhor, né, mexendo nas configurações. Isso varia de impressora para impressora, até mesmo impressoras da mesma marca, varia de filamento para filamento. Então você precisa fazer vários testes antes com a sua impressora. Existem testes gratuitos que você pode imprimir e verificar ali qual é a temperatura ideal para você imprimir, qual é o nível de retração do polímero que você precisa colocar. Mas isso já é uma parte um pouco mais avançada. Se você for na qualidade super ali com esse básico, apenas se atentando mais ali para a temperatura, né, de extrusão, que vai variar de polímero de filamento para filamento, você vai ter um resultado satisfatório. Aqui a gente vai gastar em média 10 gramas, né, de filamento de polímero. Isso equivale mais ou menos a 3,20 metros de filamento, e serão gastos 2 horas e 44 minutos. Ou seja, da mesma forma que a de resina, a de filamento, em pouco menos aí de 4 horas, a gente já consegue ter um planejamento clínico, e a gente já consegue também ter a parte do guia, né? A gente pode imprimir um modelo de estudo, a gente pode imprimir até, se for o caso, a mandíbula da paciente. Eu vou deletar aqui o guia só para mostrar para vocês uma outra coisa. Esse é o caso que a gente planejou, tá? No Blue Sky. E abrindo aqui ele, a gente consegue visualizar que a gente pode simplesmente colocar a mandíbula da paciente para imprimir em escala 1:1, né? A gente consegue garantir que a escala está em 100% aqui. Aqui já está com o dente provisório que a gente fez o enceramento no Blue Sky no vídeo anterior. O nosso escaneamento está sobreposto à tomografia. Se a gente quisesse antes, a gente poderia ter feito um recorte aqui para ficar mais bonitinho, mas é totalmente possível fazer uma prototipagem da mandíbula completa da paciente, tá? E fazer o estudo do caso na nossa mão mesmo, tá? Enfim, da parte de impressão 3D, basicamente é isso que a gente queria conversar. Eu vou agora partir para a parte prática mesmo, que é eu imprimir um modelo, né, da paciente sem esse enceramento, e eu vou instalar um implante que a gente planejou, um implante da FGM, um Arxis, com o guia cirúrgico, para a gente ver como que fica esse planejamento na prática. Então, vamos lá? Bom, nós vimos agora como fazer o nosso guia cirúrgico através da impressão 3D em uma impressora de filamento e uma impressora de resina. Agora, nós vamos colocar em prática o planejamento que foi feito no programa Blue Sky na aula anterior. Com isso, nós vamos ter tido a experiência de fazer o planejamento, fazer a impressão do nosso guia cirúrgico e fazer também o ato cirúrgico em si. Uma coisa interessante desse curso é mostrar para você que existe a possibilidade de fazer um planejamento completo
fazer a execução em pouquíssimo tempo. Afinal de contas, o planejamento digital em si não dura 1 hora. Em casos mais complexos, pode até ultrapassar um pouco, mas num caso unitário, como foi mostrado aqui, entre 40 minutos e 1 hora. Depois disso, feito o fatiamento do nosso guia cirúrgico e a impressão dele, que também costuma demorar entre 2 horas e 3 horas, nós teríamos aí no mesmo dia tudo que é preciso para fazer a cirurgia. Isso mostra o poder do fluxo digital no nosso dia a dia clínico. Eu não vou me apegar a detalhes sobre o sistema Arxis para cirurgia guiada. Eu escolhi esse sistema por acreditar que seja um sistema inteligente que oferece muita praticidade e resultados excelentes. A partir de agora, eu vou mostrar para vocês o procedimento em si. Vamos lá. Agora a gente vai para a parte prática do nosso planejamento. A gente vai instalar propriamente o implante numa réplica da boca da paciente. Tá? E o primeiro passo para essa instalação é a fixação do guia cirúrgico no modelo, né? Ou na boca do paciente. Tá? O kit de guiada da Arxis, ele vem com uma fresa para o preparo dessa fixação e vem com 4 fixadores. A gente tem que sempre lembrar de colocar em uma velocidade que esteja de acordo com o que foi planejado, né, para não fresar o preparo de uma forma que vá esquentar a parte óssea, que vá causar alguma queimadura, né, na estrutura óssea do paciente. E agora, com a configuração do motor certinha, a gente vai começar a fazer a fresagem, tá? Lembrando que essa fresagem ela é feita de acordo com o que foi planejado no Blue Sky. A gente teve o cuidado de posicionar esse preparo da fresa cuidadosamente entre onde vai ficar o implante e as raízes do dente. Aí a gente fixa o pino, tá? Para prender o guia realmente, guia preso. Aí a gente pode já partir para o preparo para o implante, tá? O sistema Arxis ele dá a possibilidade de fazer esse preparo com apenas uma fresa, tá? Não precisa ser um preparo escalonado. Porém, eu gosto bastante de fazer por etapas para sentir realmente a qualidade óssea, sentir como está sendo a cirurgia. Então a gente vai começar com a fresa 2.4, tá? Outra vantagem desse sistema é que ele tem a fresa 2.4 normal e uma small, né, uma menor, para pacientes que têm limitação de abertura de boca. Isso ajuda bastante. Tá? A gente pega a luva, né, do guia 2.4 para servir como um redutor ali da anilha, fazendo com que a nossa fresa passe bem justa, né, e não haja uma mudança do nosso planejamento, né, na hora de transformá-lo na parte prática. Agora vamos fazer a fresagem do 2.4.
Fresamos até a marcação indicada, né, para que não haja nenhum desvio também apicalmente do nosso planejamento. Se quiséssemos ir direto com a 2.9, nada impediria, tá? Mas, como eu havia dito, eu gosto de fazer escalonado. Trocamos a fresa, então a gente tira a fresa 2.4 e coloca a fresa 2.9. E não tem muito segredo, porque com a guia fixada e seguindo todo o protocolo estabelecido para a cirurgia guiada Arxis, dificilmente alguma coisa sairia do planejado, né? É uma cirurgia uma cirurgia bem planejada acaba sendo bem menos dor de cabeça, fica bem um resultado bem mais previsível, mais satisfatório. E aí a gente começa a se preparar para a instalação do implante propriamente. A gente coloca aí a peça de instalação do implante da Arxis, tá? Essas peças elas são indicadas por cores, tá? Sendo a amarela para implantes 3.3, tá? E 3.8. E a azul 3.8 em diante, e a parte e o cinza para short, que seriam implantes curtos, né, 5x5. E aqui o implante. Obviamente não estamos usando um implante de titânio nessa demonstração, é um implante de latão que foi cedido pela FGM para a nossa demonstração. Programamos o motor para uma rotação mais baixa, né? E eu gosto de colocar para ele travar em um torque de 30 newtons para depois continuar no torquímetro. Aí eu estou demonstrando uma rotação numa velocidade baixa, tá? E aí ele já travou. Naturalmente, como isso é um modelo, ele chegou a travar muito rápido, mas isso vai variar de acordo com a qualidade óssea, de acordo com outros fatores, tá? Eu estou pegando aí a chave de adaptação para o torquímetro e vou finalizar no torquímetro. Outra vantagem desse sistema da FGM é que essa chave de instalação do implante ela tem um batente, né? Que quando esse batente bate na anilha do guia, significa que ele está na altura que foi planejado. E além disso, eu posso, caso eu julgue necessário clinicamente, aprofundar até 3 milímetros com uma outra chave, uma chave para realmente adaptar esse offset do implante.
aí a chave de colocação com o batente próximo à anilha, tiramos o pino de fixação da guia, tiramos a guia e está aí o nosso implante que foi planejado no Blue Sky Plan instalado. Bom, com isso terminamos a proposta das 2 aulas sobre Blue Sky Plan. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós temos a intenção de fazer um curso completo, onde abordaremos todas as funcionalidades do programa, passo a passo, toda a interface do programa, passo a passo, porque eu sei que 2 aulas foi corrido, não era a proposta desse curso mostrar todas as funcionalidades do programa, mas sim mostrar o quão poderoso ele é. Já tivemos uma ideia de que é uma ferramenta muito importante para o nosso dia a dia clínico como ortodontistas. Existem também a possibilidade de ortodontistas trabalharem com esse programa, endodontistas. Ele tem diversas possibilidades e num futuro próximo pretendemos abordar todas elas em um curso completo do Blue Sky Plan. De qualquer forma, eu espero que de alguma maneira esse curso tenha sido edificante para todos e qualquer dúvida eu estou aberto a perguntas nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo curso então, até lá!